Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto da aula de geografia são os aborígenes, os povos nativos da Austrália. Esses povos, tal como o que ocorreu na América, sofreram massacres, sofreram um grande genocídio durante o processo de colonização e ainda hoje são povos excluídos. Os piores indicadores de qualidade de vida estão entre esses povos e é o que nós vamos falar durante a aula de hoje. Segundo estimativas do governo australiano, a população aborígene era de cerca de 760 mil indivíduos em 2016. A maior parte deles está totalmente integrada à sociedade australiana, tanto que muitos desempenham funções como professores, médicos, policiais, engenheiros. Cerca de 60 mil aborígenes praticam o modo de vida tradicional, especialmente no norte do país. Os aborígenes tiveram um continente só para si durante 50 mil anos. Atualmente, eles representam 2% da população e o estilo de vida tradicional vem desaparecendo com o passar do tempo. A mobilização da população indígena em busca de seus direitos se intensificou a partir da década de 60 e aí eles conseguiram uma série de direitos. Com base em uma legislação aprovada pelo governo federal, em 1976 foi criado o Ato dos Direitos de Terras Aborígenes, em que eles puderam reaver suas antigas terras, terras essas que tinham sido conquistadas em missões cristãs ou transformadas em reservas governamentais. Quase metade das terras do norte é atualmente ocupada pelos aborígenes. Na verdade, o território do norte é esse aqui. Então, grande parte dos aborígenes vive nessa região. Aqui no norte tem Top End, que é uma região úmida, e aqui uma região desértica. Aqui está mostrando aborígenes vestidos tradicionalmente em frente ao palácio do governo em Sydney. Então, nós percebemos que, apesar deles estarem, em grande parte, inseridos na sociedade, muitos deles procuram manter as tradições. A conquista dos direitos territoriais estimulou muitos aborígenes a viver como nômades em suas próprias terras e desfrutando de melhores condições de vida. Quando os britânicos chegaram na Austrália, os aborígenes eram nômades, então hoje muitos deles procuram manter nessa forma de vida. Hoje, são eles que concedem permissão para o governo federal explorar as reservas minerais que se localizam em suas propriedades. Então, quando o governo explora essas reservas minerais, parte do lucro fica para os aborígenes. Nos demais estados da federação, os aborígenes vivem em condições mais precárias. Na Austrália Ocidental, os descendentes dos europeus que desejam permanecer no controle da exploração das reservas minerais se opõem aos direitos territoriais conquistados pelos aborígenes. Isso acontece também no Brasil, As reservas indígenas não são respeitadas, Muitos garimpeiros invadem, Muitas pessoas querem tomar a terra dos indígenas. Então isso acontece também lá na região da Austrália, Nessas regiões da Austrália. Porque a Austrália é uma região que tem muitos recursos minerais. Agora, os aborígenes hoje. Então é muito comum encontrar nas cidades aborígenes vendendo artesanato, muitos se entregam às drogas e ao álcool, e essa situação mostra que essas pessoas estão perdendo a sua identidade étnico-cultural. Os australianos indígenas que vivem na cidade, geralmente eles são forçados a viver em áreas mais pobres, perigosas, em periferias pobres, Hoje, depois de muitas lutas travadas, os povos australianos já conseguiram garantir alguns direitos, porém, ainda hoje são tratados como cidadãos de segunda classe. Se você analisar os indicadores de qualidade de vida, eles vivem numa situação bem inferior em relação aos descendentes de europeus. Os salários dos aborígenes são cerca de 3 vezes mais baixos que os dos brancos, o desemprego entre eles é maior, a mortalidade infantil é maior, a expectativa de vida é mais baixa. Menos de 30% consegue concluir o ensino superior. Aqui está mostrando um bairro de Sydney, Redfern, que é um bairro de subúrbio populoso, e grande parte da população indígena vive ali. É um bairro que tem muito crime, desemprego. Agora vamos falar um pouquinho da história do genocídio contra os aborígenes. Até meados dos anos 60, os indígenas australianos ficaram sob a lei de flora e fauna, que os classificava como animais, não seres humanos. Isso significa que eles podiam matar, que o australiano,
um descendente europeu, não, branco, poderia matar um indígena, que isso não significava que estaria matando um ser humano, e sim um animal. Então, assim, o que eles fizeram? Durante o período da colonização, quem colonizou foram os ingleses, né? E para dominar a terra dos indígenas, eles chegaram se mostrando amistosos, faziam festas, né? Só que aí o que eles faziam? Eles ofereciam arsênico para a população, né? Para os aborígenes. Eles davam bebida e colocavam arsênico na bebida, e a população, grande parte, era dizimada dessa forma. Outros morriam porque eles realmente matavam ali a sangue frio. Então, além dessa cruel estratégia visando o extermínio da população e a tomada de suas terras, eles também embebedavam a população, provocavam rivalidades entre os próprios aborígenes, para que essas guerras desencadeassem disputas, né, que geravam mortes ali. Então, era uma forma também de dominar. Mesmo depois da independência da Austrália, que foi em 1901, os nativos continuaram sofrendo discriminação. Então o país descriminalizou, marginalizou, discriminou nessa população aborígene e marginalizou grande parte desses nativos, relegando eles à periferia da sociedade. Uma das práticas que eles fizeram, que prevaleceu de 1910 até aí a década de 70, foi o que nós chamamos de geração roubada. Autorizações foram concedidas aos descendentes de europeus, os brancos, para que eles invadissem as tribos e aldeias e tirassem de lá as bebês, crianças, mulheres. E, enquanto isso, homens adultos e algumas mulheres eram dizimados sob o ataque a sangue frio. Então, assim, na verdade, não era qualquer criança, não são todas as crianças que foram tiradas das tribos. Eles escolhiam entre as crianças que eram mais claras. A grande parte eles dizimavam. E eles pegavam essas crianças mais claras e levavam para centros educacionais, que eram como se fossem campos de concentração. E esses centros eram, na realidade, locais onde eles não podiam falar o idioma, não podiam manter os costumes tradicionais e tinham que assumir essa orfandade. Sem família, Essas crianças muitas vezes eram cuspidas, chamadas de macacas, de lixo. Eles faziam inspeção no corpo para ver se elas estavam ficando brancas, Então, passado esse estágio, essas crianças eram catequizadas. Passado esse estágio de isolamento da família, as crianças eram catequizadas, ensinadas a trabalhos de baixa qualificação. Os meninos eram ensinados à prática da agricultura, e as meninas aos trabalhos domésticos. Então, essa geração roubada são essas crianças que foram tiradas. Inclusive, tem um filme que chama Geração Roubada, que fala dessa situação. Aqui está mostrando uma reportagem que foi feita com uma mulher aborígene, e ela fala que ela não conhece a família, ela se perdeu da família, porque ela foi sequestrada da sua comunidade. E, segundo ela, os brancos, falavam para ela que os aborígenes eram canibais, e ela não se identificava com aquilo, Ela falava: eu não sou canibal. Então era uma forma dela esquecer o seu passado, porque ela falava assim: então eu não sou aborígene. Então era uma forma de tirar a identidade. Então, assim, após saírem dos centros educacionais, os jovens aborígenes, agora civilizados, eram enviados a famílias de toda a Austrália, que passavam a ser responsáveis por eles, inclusive por seus casamentos. E esses casamentos só podiam ser com brancos, ou seja, a tentativa era gerar um branqueamento da população. Entre 1910 e 1960, período em que a transferência de crianças das suas famílias para os centros educacionais teve seu auge, calcula-se que cerca de 10 a 30% de todos os nativos aborígenes foram levados. Nenhuma família ficou intocada. E a partir da década de 60, isso foi diminuindo gradativamente, até que em 1972 eles criaram uma lei abolindo esse tipo de prática. Os aborígenes, então, foram proibidos de falar suas línguas, em grande medida perdidas junto com as terras. Quando os britânicos chegaram, os aborígenes eram divididos em vários grupos e tinham mais de 300 línguas ali, e grande parte delas se perdeu devido a essa política, que foi chamada política de assimilação. A tentativa era eliminar a cultura aborígene, a identidade, dos aborígenes. Em 1967, um referendo constitucional decidiu que eles deixariam de ser considerados parte da flora e da fauna, e aí eles passaram a conquistar alguns direitos, passaram a ser recenseados também na contagem da população.
O preconceito exigiu a intervenção do governo, que procura auxiliar os povos com alguns valores, né, pagam dinheiro para a população, mas não chega a ser uma indenização, são valores irrisórios. Então a discriminação ainda é imensa, dificultando a ascensão desse povo na sociedade moderna. Muitos brancos, né, muitos descendentes de europeus são contra a discriminação, você vê vários movimentos contra esse tipo de preconceito, mas ainda existe, né, porque eles estão vivendo, né, de forma bem pior, entre aspas, do que a população branca, né? Porque se você analisar, a Austrália é um país super rico, né? Então essa população, ela está excluída dos benefícios desse crescimento econômico que a Austrália vem atravessando. Então o governo australiano busca promover políticas de compensação com o objetivo de inserir os aborígenes, né? Mas assim, eles não indenizaram essa população. Tanto que em 2018 o governo pediu desculpa para os aborígenes, mas não uma desculpa formal, né? Principalmente por causa dessa política aí da geração roubada, nessa política que tirava as crianças das comunidades. Porém, não foi formal justamente para não ter que indenizá-los. Agora vamos falar de algumas curiosidades dos aborígenes. Os aborígenes acreditam em totens, que representam o mundo dos espíritos. Aqui eu coloquei alguns totens, né? Desses povos, e então estes reais controladores das forças do universo, né? Então o mundo dos espíritos são os que controlam o universo. Eles são animistas, acreditam nas forças da natureza. O povo aborígene não é guerreiro, né? Quer dizer, eles não têm um espírito bélico, né? Apenas quando necessário eles lutam, né? Mas é um povo assim, apaixonado pela música, pela cultura, pelo folclore. Acredita-se que os bumerangues tenham surgido com os aborígenes e era utilizado para caça de animais selvagens. Os nativos australianos são conhecidos como os únicos povos indígenas que não usavam nenhum tipo de vestimenta, né? Ou seja, andavam totalmente nus. E é isso, tá? Então aqui nós falamos um pouco da história e da vida dos aborígenes na Austrália. Até mais!